sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. No início desse capítulo, Paulo vai falar da corrupção dos últimos dias, uma profecia. E ele afirma que os últimos dias vão ser dias complicadíssimos. Paulo vai dizer assim, nos últimos dias os homens serão avarentos, egoístas, jactanciosos, arrogantes, com aparência de piedade. Os homens serão hipócritas, terão uma fé só de aparência. Ele vai dizer que as pessoas serão proselitistas, ou seja, tentarão ganhar outros para o seu modo equivocado de viver a fé. E diante disso, os cristãos, Paulo diz, eles precisam estar preparados para enfrentar perseguição e humilhação. E aí, qual é a melhor maneira de enfrentar perseguições, humilhações e de enfrentar uma vida cheia de problemas por causa desse contexto? Paulo diz: permaneça com as Escrituras. Permanece naquilo que aprendeste. Permaneça com a Bíblia. As Escrituras são um barco seguro. Mais à frente, olha aí no verso 3 e 4 do capítulo 4, Paulo vai dizer o seguinte a Timóteo: chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Paulo está dizendo a Timóteo: não caia nessa, não mergulhe nessa onda, permaneça nas Escrituras. Segurança e confiabilidade nós encontramos tão somente na palavra de Deus. E esse resgate do valor da palavra de Deus foi o que os reformadores fizeram. Num contexto parecido com o de Timóteo, os reformadores vão lá e resgatam as Escrituras e dizem: é com elas e tão somente com elas que nós devemos fechar. Elas são a única regra de fé e prática. Aí os versos 16 e 17, eles nos mostram 3 princípios defendidos pela Reforma Protestante, defendidos pelos reformadores, defendido no sola Escritura. Olha o que diz o verso 16 e 17: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade, pleno preparo para realizar toda boa obra. O que esse texto aqui nos mostra? Em primeiro lugar, que o reformado é aquele que aceita a origem divina de toda a Escritura. Pastor, isso aí, o pessoal da outra igreja ali, que nem é batista, também crê. Não é tão simples assim, não. Não é tão óbvio assim. Na prática, nós vamos ver que não é tão óbvio assim. Paulo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Sabe o que isso significa? Que nós, reformados, nós não selecionamos as partes da Bíblia que mais gostamos. Nós, reformados, não temos medo de encarar o texto bíblico, por mais difícil que ele seja. Eu conheço colegas pastores que dizem assim: pregar em Romanos, mas de jeito nenhum. Vai comprometer muita coisa lá na igreja. Os reformados,
creem que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Reformado não tem caixinha de promessa, que só tira lá aquilo que lhe agrada, aquilo que é bom para ele. Nós reformados, nós não seguimos os pontos favoritos da palavra de Deus. Porque se a gente analisar esse texto, a gente vai ser obrigado pelo texto a mudar de vida. Então vamos deixar ele quieto. Ou seja, nós reformados, nós não damos ouvidos apenas àquelas doutrinas que nos são convenientes. Atribui-se a Lutero, mas eu também já havia dizendo que foi Agostinho, mas não importa quem foi, importa que o que é dito aqui é impressionante. Um deles disse o seguinte: se você crê somente no que gosta do Evangelho e descarta aquilo que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas você crê em si mesmo. Então tem gente que diz assim: bom, eu creio na inspiração divina das Escrituras, mas quando a Escritura ensina o dízimo, pessoal, isso eu não quero saber não. Crê na totalidade da inspiração? Fala que crê nas Escrituras, mas quando a Escritura ensina perdão àquele que te ofendeu, ela não quer liberar o perdão. Crê que a Escritura é divinamente inspirada? Ou seja, se você crê somente no que você gosta e descarta aquilo que você não gosta, não é no Evangelho que você crê em si mesmo. Mas o reformado é aquele que aceita a origem divina de toda a Escritura e entende que tudo que está na Bíblia é para ele, porque foi Deus que escreveu para ele. O termo que Paulo usa aqui para inspirada não significa inspirar, mas significa expirar. É um movimento de dentro para fora. Deus, ele expirou a Bíblia. Deus soprou a Bíblia sobre os homens que a escreveram. É muito natural as denominações, alguns grupos e algumas igrejas darem ênfase em partes da Bíblia. Os que defendem o livre-arbítrio, eles sempre vão se deter em textos que falam da responsabilidade humana. Textos que falam das escolhas e das decisões que o homem precisa tomar. Raramente eles vão se deter em textos que falam da soberania e dos decretos de Deus. Por outro lado, aqueles que são chamados de hipercalvinistas, eles fecham os olhos para os textos que mostram a responsabilidade humana. Eles vão se deter apenas nos textos que falam de eleição e predestinação. O reformado faz o quê? Ele olha tudo. Mas e aí? Quando se encontra com um dilema, Deus é soberano ou o homem é responsável? Os dois, como que explica? O reformado diz assim: não sei. O que eu sei é que está na Bíblia, e se está na Bíblia é verdade. E se não existe uma explicação plausível, isso não é culpa de Deus, isso é culpa da minha mente limitada e finita, que não consegue entender os mistérios de Deus. Reformado é aquele que não foge dos textos bíblicos, é aquele que busca entender, desvendar, compreender tudo que a Escritura ensina. Eles sabem, por conhecer as Escrituras, por amar as Escrituras, que um texto ajuda a interpretar outro texto. Aliás, a regra dourada de interpretação da Bíblia, segundo a visão reformada, é essa, de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia.
E a função do teólogo não é só pastor, você é um teólogo. A sua função é descobrir como que a Bíblia faz isso. O teólogo é aquele que usa um texto mais claro para iluminar um texto mais obscuro. Ele não foge do texto obscuro, porque ele entende que a Bíblia inteira é inspirada por Deus. Segundo, o reformado é aquele que aceita a aplicabilidade da Bíblia em todas as coisas. O reformado acredita que as mudanças, que as Escrituras produzem mudanças em todas as áreas da vida. Olha o que Paulo diz no verso 16: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Ensino, repreensão, correção, educação. O reformado é aquele que aceita a aplicabilidade da Bíblia em todas as áreas da sua vida. É alguém que se deixa educar pelas Escrituras. Ele corrige os seus caminhos de acordo com as verdades reveladas nas Escrituras. É a pessoa que aceita a repreensão das Escrituras. É aquele que quando chega na igreja e tem lá os seus pecados e ele é confrontado, ele muda de vida. O ímpio se endurece. O ímpio, quando ouve uma pregação, ele fica com o coração mais duro. Ele arruma justificativas, ele dá uma explicação, ele arruma uma explicação, ele racionaliza, ele vai arrumar um jeito de não abandonar o pecado dele. O reformado é aquele que confessa e diz: as Escrituras chegaram à minha mente e ao meu coração. Eu estou errado e eu preciso mudar. É aquele que se deixa guiar pela verdade das Escrituras. Por isso, gente, que muitos afirmam ser reformados, proclamam o sola Escritura, no entanto, na prática as Escrituras possuem pouquíssimo efeito na vida deles. O reformado é aquele que permite que as Escrituras façam modificações no seu viver. E aí, é aquele que permite que as Escrituras mudem tudo na sua vida. Ele permite que as Escrituras venham a fazer mudanças no culto, na forma de orar, no evangelismo, na comunhão, nas contribuições, nos relacionamentos. O reformado é aquele que está constantemente olhando para a sua vida e se perguntando assim: isso é bíblico? Nós precisamos fazer essa pergunta todos os dias. Eu me pergunto. Às vezes, quando eu estou assistindo lá as séries das quais eu gosto demais, eu fico me perguntando: será que é bíblico assistir 2 capítulos de uma vez só? Eu fico em crise. Porque eu posso estar administrando mal o meu tempo. E a Bíblia diz que eu devo ser um mordomo fiel do meu tempo. Isso é gravíssimo, isso é seríssimo. O reformado é aquele que está constantemente olhando para a sua vida, para tudo na sua vida, e se pergunta: a forma como eu estou vivendo é bíblica? O seu estilo de vida é bíblico?
Gente, muitas vezes as nossas práticas individuais e comunitárias, elas são baseadas nas tradições e não tem nada de bíblicas. Por que nós agimos de determinada maneira lá nas nossas casas? Porque fomos educados assim. Porque os nossos pais nos educaram assim. E por que é que os nossos pais nos educaram assim? Porque os avós educaram os pais assim. E os bisavós, e os tataravós, e vai se repetindo, e a gente não para pensar, será que isso é bíblico? O mesmo princípio se aplica na nossa comunidade, na igreja. Será que o que nós fazemos aqui todo domingo é bíblico? Será que isso é bíblico? As nossas tradições, os nossos costumes, é bíblico? Porque se depois de analisarmos, estudarmos e chegarmos à conclusão de que não é bíblico, tem que ser jogado fora. Tem que ser lançado fora, porque o reformado é aquele que diz: quem me instrui, quem me guia, quem me controla é somente a palavra de Deus. Certa vez um presidiário escreveu uma carta para um pastor e perguntou o seguinte para o pastor: pastor, nós temos aqui na nossa igreja, nós temos aqui no presídio a nossa igreja. E existem mesmo igrejas dentro de presídios. Eu mesmo, alguns de vocês aqui, uns 3 ou 4, nós já fizemos vários cultos, mais de 10 anos atrás, no presídio aqui de Campos. E aí ele disse assim na carta: nós temos a nossa igreja aqui no presídio. No entanto, aqui não existe batistério. Começaram a estudar, chegaram à conclusão de que tem que se estudar a Bíblia, chegaram à conclusão de que tem que se batizar. E aí ele disse assim: é extremamente proibida a construção de um batistério no presídio. O diretor não permite que se traga um batistério móvel até aqui. E aí ele perguntou para o pastor: quem se converteu genuinamente aqui pode receber a ceia? Existe algo na Bíblia, ele perguntou, que proíbe alguém que não é batizado de participar da ceia? Ao olhar para as nossas práticas religiosas, nós precisamos perguntar: isso é bíblico? Ou isso é da tradição batista, da tradição protestante, da tradição presbiteriana? Como que nós justificamos esta e aquela outra prática? Como que nós justificamos tanta burocracia eclesiástica? Como que nós justificamos as políticas eclesiásticas à luz das Escrituras? O reformado é aquele que está o tempo inteiro se perguntando: onde é que isto está na Bíblia? Eu quero viver de acordo com as Escrituras, então você me mostra na Bíblia. O reformado é aquele que permite que a Bíblia, e tão somente ela, o reforme constantemente. Reforme a sua vida, reforme a vida da sua família, reforme a igreja. E sabe o que vai acontecer? Se a sua vida for reformada, se a vida da sua família for reformada, se a vida da sua igreja for reformada, a sociedade será reformada. É sempre nessa ordem: vida pessoal, família, comunidade, sociedade.
Uma sociedade nunca será reformada enquanto os crentes não reformarem primeiro as suas vidas, não reformarem primeiro a vida das suas famílias, não reformarem primeiro a sua comunidade de fé. Eu falei aqui há pouco tempo, São Gonçalo, o maior ajuntamento de igreja por metro quadrado da América Latina está em São Gonçalo. É um dos lugares mais pobres do Brasil. Não é do estado do Rio, é do Brasil. Qual é a diferença que os evangélicos estão fazendo ali? Não há reforma na sociedade, porque não há reforma na igreja, porque não há reforma na família, porque não existe reforma na vida pessoal. Os reformados são aqueles que dizem assim: a minha vida vai ser pautada tão somente pelas Escrituras. Por quê? Porque toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Terceiro, o reformado é aquele que aceita a suficiência das Escrituras, diz-nos aqui o apóstolo Paulo. Toda a Escritura, verso 16, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. E aí diz o verso 17, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Gente, tudo que eu preciso, tudo que você precisa, tudo que um homem de Deus precisa para ser habilitado, para estar hábil, para realizar obras, boas obras, para viver corretamente, tudo que nós precisamos encontra-se nas Escrituras. Porque se a Bíblia ensina, se a Bíblia repreende, se a Bíblia corrige e se a Bíblia educa, como diz o verso 16, se tudo isto realmente acontece nas nossas vidas, no contato com a palavra de Deus, então nós estamos sendo aperfeiçoados. Uma coisa é consequência da outra, é lógica. Se você está sendo ensinado, repreendido e corrigido e educado na justiça pelas Escrituras, você está pronto. Para quê? Para viver de uma forma íntegra e você está perfeitamente habilitado para fazer qualquer coisa nessa vida. Nós não precisamos de nada, de absolutamente nada fora das Escrituras. Elas são suficientes. Lamentavelmente, o que nós vemos nos dias de hoje não é mais isso. As igrejas, e não só as igrejas, porque quando a gente fala de igreja, a gente pensa naquela instituição, mas a igreja ela é constituída de pessoas. Os evangélicos e as pessoas nos dias de hoje, elas querem Bíblia e algo mais. O pessoal das antigas aí sabe muito bem que essa foi uma das nossas maiores crises. Quando nós éramos pequenininho, do tamanho de um botão que carregava a mamãe no bolso. Quando éramos pequenininhos, uma das seduções era de quê? De abrirmos as portas para novidades, para o pragmatismo, para coisas que não condiziam com aquilo que as Escrituras falavam. Mas permanecemos firmes, graças a Deus. Não por nós, por Ele. Mas hoje em dia, as pessoas querem o quê? Bíblia, e tem que ter uma coreografia. Bíblia, e tem que ter uma novidade na igreja. Bíblia, vamos trazer uma banda famosa. Bíblia, e muitas novidades, e muitas luzes. Bíblia,
e muitos programas. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui, que é uma tentação nossa nos dias de hoje. Bíblia e quebra de maldições. Bíblia e cura interior. Bíblia e novas revelações. Bíblia e um culto bem animado para atrair os jovens. Bíblia e retiro espiritual lá no Moriá da Lagoinha. Bíblia e técnicas de crescimento de igreja. Bíblia e mais isso. O reformado, ele diz assim: Bíblia e mais nada. Nós vamos ficar somente com as Escrituras. Isso é ser um reformado. Não estou atrás de moda. Não fico percorrendo igreja e congresso atrás da última invenção. Eu não pauto a minha vida por experiências, por visões, por revelações. Eu não fico buscando milagres e manifestações sobrenaturais como sinais da bênção de Deus. Aliás, Lutero uma vez disse assim: fiz um acordo com Deus, que Ele não me mande nenhum tipo de revelação, nenhum tipo de sonhos e coisas assim. Por quê? Porque eu quero ficar somente com as Escrituras. Não me mande. Porque tudo que vier que não for das Escrituras, eu sei que não procede de Deus. O reformado, ele fica somente com as Escrituras. Ele sabe. Ele chegou à conclusão de que Deus nos deu tudo que nós precisamos para viver está aqui. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu não preciso de mais nada, só a Escritura. Aquele que vive buscando experiências sobrenaturais como prova do amor e da bênção de Deus, o que essa pessoa na verdade está buscando o que essa pessoa na verdade está dizendo é, sabe o quê? A cruz não tem a menor importância para mim, e nem a Bíblia. Porque na verdade o que importa são as outras coisas. Eu não consigo ficar somente com isso aqui. Viver a fé reformada é aplicar as Escrituras em todo o nosso viver, crendo que ela é suficiente. Para quê? Para reformar a nossa casa, retirando os baalins que estão lá debaixo do tapete ou dentro do armário. As Escrituras são suficientes para retirar tudo aquilo que nos atrapalha e nos afasta de Deus. A Escritura é suficiente para restaurar o seu lar, para restaurar a nossa vida desonesta, para restaurar o nosso casamento que vai despencando. A Escritura é suficiente para reformar a igreja. O que for contrário aos princípios bíblicos, por mais caro que nos seja, irmãos, precisa sair. E assim haverá esperança de reformarmos a sociedade. Preste atenção no que eu falei e vou repetir. Quando adotarmos o princípio de vida de que somente as Escrituras podem reformar as nossas vidas e vivermos de acordo com este princípio,
influenciando a nossa família, influenciando a nossa igreja, nós começaremos a mudar a sociedade. Sabe por que eu falo isso? Porque os reformados, eles conseguiram